Você me ajuda com as palmas. E
Estou aqui com ele, Vinícius Tael. A paz do Senhor, Vinícius. Paz do Senhor, Thaisa, obrigado novamente pela presença. TV, você que vai fazer parte desse evento. A nossa ideia é essa, né, Thaisa? Tentar levar alegria, levar a paz de Cristo para essa cidade que tanto carece. Espero que seja um sucesso. Amém, eu tenho certeza, porque na primeira edição foi um sucesso, né, Vinícius? Foi uma bênção. Intercedemos pelos governantes da cidade de Cantagallo e também pelo povo. E nessa segunda edição eu tenho certeza que Deus ele continuará derramando a glória dele aqui nesse lugar. Amém. Então, para você que vai assistir pela TV, saiba que esse é o segundo culto de intercessão pelos governantes. Então, assim, se você está incomodado, não está gostando de alguma coisa na cidade, quer alguma mudança, bota o joelho no chão, começa a orar. Esse é o caminho. Só Jesus transforma. Amém. E também, gente, o Vinícius, que é um dos organizadores desse evento, sabemos que não é fácil, né, Vinícius? Organizar um evento nesse peso, nesse porte, mas eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Muitas pessoas, como você aí de casa, vai nos acompanhar e Deus ele vai continuar falando nos nossos corações. Amém. No ano passado eu peguei um compromisso com a PEC de estar ajudando nos eventos, né? Em parceria com a prefeitura, com a FUNARGE, e a gente conseguiu implantar no calendário municipal o culto de intercessão, a Expo Gospel, a Marcha para Jesus e o Encontro de Corais. Então já são 4 eventos evangélicos, né? Antes a gente tinha só a marcha, né? Aí o Vanilton implantou a Expo, então agora a gente já tem 4 eventos evangélicos onde o público cristão, né, pode mostrar a sua força e mostrar a sua intercessão. Glória a Deus. Então, é um convite, né, Vinícius, para o pessoal de casa que é evangélico, é cristão, até mesmo os católicos também podem participar, né? E seguir lá, segue lá, @Expo Gospel, que todos os eventos a gente vai estar postando lá. Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Vinícius, e você aí de casa seja abençoado também. Eu estou aqui trabalhando para ele, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele chega diante do rei para trabalhar e ele falou: Senhor, me ajuda, Senhor, faz o que você quiser fazer na minha vida. Ele chega diante do rei para trabalhar e ele fala assim: por que você está triste? Aí Deus, é agora, né, Deus? Fala. Oh, meu rei, como é que eu não poderia estar triste se eu estou sabendo que a cidade onde eu estou o sepulcro dos meus pais está assolada, está tudo acabado? Aí Deus pede, aí o senhor bem podia deixar eu ir lá. O senhor bem podia deixar eu ir lá, seu rei. O senhor bem podia me ajudar. Agora está na mão do senhor. Na hora Deus toca o coração dele. E ele vai dizer que o rei não só deixa ele ir, mas o que você precisa para ele? Manda tudo para ele. Tudo que você precisar, eu vou providenciar para você. E Neemias vai dizer uma coisa muito interessante, que está aqui: ele é um homem abençoado por Deus. Irmãos, um líder de Deus precisa muito da bênção de Deus miraculosa. Quando ele ama o povo, ele tem que fazer aquilo que Deus manda, e Deus vai fazer os milagres. Deus vai agir. Você vai vendo a mão de Deus. Ele mesmo vai dizer assim: e o rei me deu tudo que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. A mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Irmão, depois que eu li isso, eu vou lendo os textos, vou orando, né? Aí eu falei: Senhor, bota a tua mão bondosa sobre mim, Senhor. Que o mesmo Deus de Neemias é o nosso, irmãos. Quando você tem desafios que você acha que não tem como resolver, fala: Senhor, bota a tua mão bondosa sobre mim. Só se o Senhor botar a tua mão sobre mim, aí vai dar certo. Aí eu sei que vai ser possível. Ele era um homem que tinha a bênção de Deus sobre o seu trabalho, como um rei, como um governador. Ele era um homem corajoso para enfrentar a oposição. Vou te dar uma palavra animadora se você quiser fazer alguma coisa boa. Vai vir gente brava querer acabar com você. Certo? Não tem para onde ser diferente. Qualquer pessoa que se coloca na mão de Deus para fazer o bom, o bem para o seu próximo, irmão, você pode ter certeza pelo menos de uma coisa: vão fazer de tudo para acabar com você. Pode ficar certo disso. Quando começar, sorria. Jesus te ama. Literalmente.
espaço para dizer: meu Deus, o que é isso comigo? É certo. A obra de Deus, o trabalho de Deus, seja em qualquer um desses funções, sacerdote, profeta, rei, legislativo, executivo, judiciário, autoridades, elas precisam da bênção de Deus. E elas precisam de buscar em Deus a certeza de que ela vai encontrar oposição. O texto vai dizer em Isaías, de Neemias 2:10: mas Sanbalate, Horonita, Tobias, o servo Amonita, eles ficaram sabendo de que eu queria fazer o melhor para Israel, e não agradou nada a eles, nem um pouco, que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Deus. Existem em todas as áreas pessoas que não têm interesse nenhum no povo, e quando alguém se levanta para ajudar as pessoas, elas não gostam. Então isso é certo. Quando isso acontecer, prefeita, vereadores, você se levanta para fazer o bem para o povo, porque bem você já ganha, graças a Deus. Se tem um país que não precisava de ser corrupto, eu acho que todo político ganha bem. Não ganha mal não, irmão. Ganha mais do que todos nós que estamos aqui. Eles são merecedores? São. Pelo menos não roubem. Pelo menos não roubem. Use o seu dinheiro feliz. Aproveita aquilo que Deus te dá, faça daquela uma vida no teu bolso e cuida do povo. Cuida do povo. Você vai ser feliz, seu nome vai ser honrado, você não vai passar vergonha. Eu acho legal que Neemias, tudo que Neemias falava, ele falava assim: Deus, lembra do que eu fiz com esse pessoal, esquece não. Ele fala fazendo assim: olha que eu fiz na tua casa, Deus, não esquece nunca não. Igual que Deus vai esquecer alguma coisa, né? Mas Neemias sempre fazia isso. Ele estava preparado para enfrentar a oposição. Estava conversando um pouco com a prefeita, gostei muito da prefeita, é seu esposo, tá de mãozinha dada, coisa linda, romântica, né? Culto também é um lugar de amor, meus irmãos, né? Eu senti, posso estar enganado, sinceridade na prefeita, bom isso. Que Deus concede você assim, Emanuel, essa simplicidade, esse desejo de ajudar, porque muitos começam bem, mas não conseguem terminar. Você vai enfrentar a oposição, mas Deus te dará a vitória. Nós estamos aqui para orar por vocês, porque sabemos que vão enfrentar dificuldades, mas precisamos de pessoas que sejam corajosas para enfrentar dificuldades e dizer: vamos embora com Jesus e vai dar tudo certo, porque vai dar. Porque vai dar. Quem sabe aqui pode começar uma nova visão política no nosso país, meus irmãos. Quem sabe aqui pode começar uma nova realidade no nosso país. Eu creio que isso é possível. E não só creio que isso é possível, como eu oro por isso. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente ora. Ele é um homem corajoso para enfrentar oposições. E aí ele tinha dois aqui contra ele. Depois do texto vou aumentar para 3. Isso não diminui não, mas aumenta. Mas continua firme. Outra coisa, Neemias era um cara estrategista. Ele chegou em Jerusalém e viu que a cidade toda destruída. Ele não falou para ninguém o que ele estava fazendo ali. Ele chegou quieto. Pediu: vamos dar uma volta comigo, eu quero ver a cidade. Ele só foi vendo e falou assim: eu não falei para ninguém o que eu estava fazendo ali. Mas ele, depois que ele viu aquela situação toda, ele se levanta e diz: gente, não pode continuar mais essa vergonha. O país, o Brasil, não pode mais continuar essa vergonha que é. A vida política nesse país não pode mais continuar sendo a vergonha que ela é. Porque o Brasil é explorado primeiro pelos portugueses, depois pelos próprios brasileiros, que não usam o poder que tem para o povo, para ser um instrumento diante de Deus para o povo, mas usa o poder que tem para os seus benefícios e da sua turma. Neemias, ele vai se colocar diante do Senhor, ele vai fazer estratégia, e ele olha aquela situação toda, e eu fico imaginando o que aconteceu naquela cidade. Ele começa a dividir a cidade toda e fala assim: nós somos uma vergonha. Naquela época,
uma coisa mais importante de uma cidade é muro. Hoje em dia a gente bota muro na nossa casa. Naquela época o muro era na cidade. E o muro está construído, o que queria dizer aquilo? Aquela cidade não vale nada, qualquer um entra ali, rouba tudo e sai. É uma cidade fraca. Neemias vão parar com isso. Ele divide a cidade toda com estratégia e diz: de tal lugar, o secretário de saúde vai fazer. De tal lugar, o secretário de obra vai trabalhar. Em tal lugar, o secretário, não sei o que lá. E nós vamos começar a fazer isso aí. E nós vamos conseguir, porque Deus está com a gente. Precisamos de lideranças levantadas por Deus, irmãos. Não queremos mais ser saqueados e envergonhados como estava Jerusalém, sem necessidade alguma disso. É tempo de um novo tempo diante de Deus para a nossa cidade, para o nosso Brasil. Isso pode começar aqui, com pessoas que têm estratégias. Muitas vezes os cargos são colocados de que forma? Vínculo político. A pessoa é dentista e é nomeada secretária de obra. Só se é um canal, não sei aonde. Comparsa, ele que me botou aqui tem que estar comigo. E o povo que sofre. Secretário de obras é dentista. Todo mundo vai fazer cacau na cidade. Pronto. Não vai ter problema. Neemias diz: não, cada um na sua parte. Nós vamos começar a levantar esse muro. E aí os povos começaram a ver aquela cidade que estava sendo uma vergonha. Aquele lugar que era esculachado por todo mundo, como um lugar vergonhoso. O povo começa a ver: o que está acontecendo lá? Os muros estão subindo e está rápido. E aí mais gente se levanta contra ele. E agora ele tem que pegar na espada também. Ele não é bobo. Precisamos de pessoas inteligentes. Neemias diz que enquanto tinham levantando o muro, tinha outro com arma, para que se viesse o inimigo, metia a bala neles também. Porque senão não vai, meu filho. Tem que ter os dois lados. Neemias falou assim: olha, enquanto está lá, eles desistiram. Os inimigos foram desistindo, porque viram que ele era implacável. Ele não desistia de fazer o trabalho dele. Estou aqui com os vereadores. Bernardo, boa noite. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Pulunga. Boa noite, TV interior, né? Regional. Já foi interior, hoje a gente é regional, mas aqui eu gostaria de saber de vocês, é a segunda edição desse culto de intercessão pelos governantes da cidade de Cantagalo, vocês que estão na frente desse governo. Nós estamos abençoando a vida de vocês também, mas a do nosso povo. E eu gostaria que vocês falassem, vocês estiveram presentes no primeiro, evento, esse é o segundo, e aí qual a expectativa? Bom, Thaisa, primeiro a gente quer agradecer a todos vocês, os fiéis, o grupo de pastores, por terem promovido esse segundo culto hoje, intercessão por nós, governantes, numa data muito importante. Ontem a gente retornou os trabalhos lá na Casa Legislativa e eu comecei minha fala na tribuna falando exatamente isso. A gente tem que ter Deus no coração, iluminando os nossos passos, para a gente ter discernimento para governar pelo povo. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui na presença de Deus, para escutar a palavra e dizer que isso fortalece a gente ainda mais, para trabalhar lá em prol de todos nós, população cantagalense. Amém. Você também, Pulunga, nesse ato de fé, eu também gostaria de te ouvir. Agradecer a Deus primeiro, a gente estar presente aqui, acho que o Lucas está ali fora, o Lucas Curti, eu e Bernardo. E é o segundo encontro, em prol dos governantes, Agradecer e dizer que a gente está aqui presente, representando todo o povo cantagalense. Amém. Muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Queridos, eu nem ia falar isso aqui, mas nós vivemos aqui na cidade mesmo de Cantagalo um período bem difícil entre as pessoas. Eu que acompanho as redes sociais, vocês também. Nós vimos a situação do ônibus, uma situação tão simples, mas com peso tão grande. Pessoas desesperadas, pensando: será que vai ter ônibus amanhã? Será que não vai ter? E em seguida, no outro dia de manhã, a nossa prefeita, ela posta um vídeo, não só um vídeo, mas contra fatos não há argumento. Tinha ônibus na rodoviária. E sabe o que isso me preocupa? Às vezes nós reclamamos de tanta coisa e nós temos tudo. Deus, ele